Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Terça-feira, 25 de agosto de 2020. E vamos ao destaque do dia: mais brasileiros com acesso à casa própria. Lançado Casa Verde e Amarela, novo programa habitacional do governo. Meta é atender 1.600.000 famílias de baixa renda. Para isso, juros de financiamento vão ser reduzidos. Selma Dias. As condições serão ainda mais facilitadas para quem mora no norte ou nordeste do país. E para quem já tem casa, o programa prevê regularização e reforma de imóveis. E você também vai ouvir na Voz do Brasil. Acesso a serviços públicos pela internet sem precisar sair de casa. Vamos saber mais sobre as ações de modernização do governo em uma entrevista ao vivo com o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Jorge Oliveira. Estimular a leitura em família. E ajudar no desenvolvimento das crianças. No Dia Nacional da Educação Infantil, o programa Conta Pra Mim coloca à disposição de pais novos títulos e produtos. Priscila Machado. São títulos em formato digital, de vídeo ou áudio, com poesias, cantigas, contos de fada e contos tradicionais brasileiros. Na apresentação de hoje da Voz do Brasil, Alessandra Bastos e Nazi Brum. E assista a gente ao vivo na internet. Acesse www.voz.gov.br. Ter acesso a documentos e pedir benefícios sem sair de casa. Desde o início do ano passado, os brasileiros já contam com a transformação digital de mais de 850 serviços do governo. O objetivo é facilitar a vida do cidadão que não precisa se deslocar e pegar filas, economizando tempo e dinheiro. E quem coordena a modernização do Estado é a Secretaria-Geral da Presidência da República. A Secretaria também é responsável por avaliar de forma prévia se todos os documentos assinados pelo presidente se adequam às leis e à Constituição. E para falar sobre essas e outras atribuições, nós recebemos o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Jorge Oliveira. Boa noite, ministro. Boa noite a todos que nos ouvem. Para mim é uma honra estar na Voz do Brasil, que completa 85 anos, de existência, transmitindo todos os dias à nossa população informações importantes. E eu, como ouvinte assíduo também da Voz do Brasil, para mim é uma honra me dirigir a vocês aqui. Ministro, agora no domingo chegamos a 600 dias de governo com foco no enfrentamento à pandemia. Quais ações o senhor destaca neste período? Essa é uma pergunta muito importante e a todos que nos ouvem, o cidadão mais simples do nosso país aqui sabe da dificuldade que nós passamos. A pandemia foi um fenômeno mundial que atingiu a todos, ao Brasil pela dimensão continental e pelas desigualdades que ainda temos, atingiu em particular as pessoas mais simples. As pessoas que moram nas localidades mais distantes, as populações isoladas, foram as que mais sofreram. O governo, de fato, fez um esforço e continua fazendo um esforço muito grande para dar assistência e atendimento a essas pessoas. Obviamente, aquilo que ficou um pouco mais visível, e naturalmente atingiu uma quantidade grande de pessoas no país, foi o auxílio emergencial, que foi um recurso que possibilitou que as pessoas ficando em casa, deixando de trabalhar, mesmo aqueles que eram informais, aqueles que não tinham qualquer vínculo formal de trabalho, pudessem ter uma renda mínima para poder comprar um medicamento, para poder comprar alimento para a sua família. E isso, sem dúvida alguma, foi um esforço que o governo fez em conjunto com o parlamento para construir essa solução. Isso, de fato, impactou as contas públicas. O governo vinha num planejamento de realizações muito grande, mas foi um fato que surpreendeu a todos. Nós nos esforçamos para dar esse atendimento. Então, num primeiro momento, o governo fez esse primeiro impacto de medidas para atender as pessoas, depois o setor produtivo, as empresas também, com um programa de assistência às empresas e uma série de outras medidas que foram sendo demandadas pela sociedade. Nós tentamos responder da melhor forma possível. Ministro, pela Secretaria-Geral passam todos os atos que o presidente tem que assinar. Como é que funciona esse trabalho? É um trabalho de muita responsabilidade. A Secretaria-Geral, de fato, é responsável hoje por ter a coordenação da subchefia para assuntos jurídicos e a imprensa nacional. Então, todo ato que o presidente assina passa pela subchefia jurídica, que despacha diretamente com o presidente, e para que esses atos se tornem leis ou normas, decretos, que tenham validade para toda a população brasileira, ela tem que ser publicada na imprensa nacional, no nosso Diário Oficial da União. Então, nós fazemos uma coordenação com a Casa Civil, que depois de definir aquilo que será tomado como decisão do presidente, nós avaliamos
juridicamente essas matérias e despachamos com o presidente para que ele possa tomar as decisões e fazer entregas para a população. Em alguns casos, ministro, as leis aprovadas pelos deputados e senadores, elas precisam ter artigos vetados. Como o governo enxerga os vetos presidenciais? Os vetos presidenciais, na verdade, são uma forma de diálogo com o parlamento. O que nossa população tem que entender é que os responsáveis por elaborar as leis no país são deputados e senadores. Os deputados representam as pessoas, a população, e os senadores representam os interesses dos estados. Eles formulam leis ou avaliam as leis que nós encaminhamos para eles por projeto de lei ou por medida provisória, e ao final o presidente tem, por uma previsão constitucional, a capacidade de vetar dispositivos. O que é isso? Na verdade, ele retirar no todo ou em parte uma norma que foi aprovada pelo Congresso. Esses vetos do presidente se dão por interesse público, quando ele entende que aquilo que foi aprovado pode ser um prejuízo para a população em alguma medida. Muitas vezes é uma boa intenção do parlamento, mas isso pode trazer uma despesa maior daquilo que nós podemos gastar, ou é um veto jurídico, ou seja, o parlamento aprova algo até com uma boa intenção, mas que a Constituição impede que nós façamos, e aí é o momento que o presidente faz. Esses vetos são retornados para o parlamento e lá eles têm a última palavra e definem aquilo que vai ser lei ou não no país. A sua pasta, ministro, também é responsável pela modernização do Estado. E um dos principais pontos são os serviços digitais oferecidos ao cidadão. Como é que está esse processo? E a pandemia acelerou o aumento de serviços aí oferecidos? Na verdade, é um projeto que nós iniciamos desde o primeiro dia do governo, 1º de janeiro de 2019. Nós aproveitamos toda a iniciativa dos governos anteriores que buscavam facilitar os serviços à população, e nós colocamos isso desde o primeiro dia de governo. Nosso interesse era atender as pessoas mais simples, de maneira mais rápida, mais eficiente. E a digitalização é uma realidade. Hoje nós conseguimos ter o acesso de pessoas a telefones celulares que possibilitam que, por aplicativos simples, possam ter serviços do governo. Então, como bem falado aqui no início da nossa matéria, nós vamos atingir uma marca de 1.000 serviços digitais no governo, já chegamos a mais de 800. E a ideia é que o cidadão, sem sair de casa, sem ter que pegar um ônibus, enfrentar longas filas, ele possa fazer o seu pedido do serviço que nós temos que prestar e nós possamos atender da melhor maneira. A Secretaria de Modernização, que está sob a coordenação da Secretaria-Geral, ela trabalha efetivamente numa coordenação com todos os ministérios, buscando identificar que serviço nós prestamos e como nós podemos torná-lo mais simples para a população. E, nesse sentido, nós já conseguimos um avanço muito grande. O grande caso de sucesso nosso é através do INSS, que mais de 90 serviços disponibilizados pelo INSS já são totalmente digitais. A pessoa só vai precisar se dirigir a uma agência quando não tiver acesso a esse meio ou quando demandar uma perícia médica, que, por óbvio, tem que ser feito pessoalmente. Uhum. Ministro, o senhor já citou algumas dessas vantagens, né, para a população e para o governo desses serviços digitais. Que outras vantagens que a gente poderia citar? Por exemplo, está ajudando a economizar dinheiro? Nós estamos num trabalho muito intenso de ver tudo aquilo onde o governo gasta o dinheiro, porque o dinheiro não é do governo, o dinheiro é de todas as pessoas. Todas as pessoas que nos ouvem agora, elas são as destinatárias daquilo que nós fazemos, porque nós administramos o dinheiro da população. Então nós verificamos todos os contratos em que o governo tem, seja contratação de serviços ou de locação de imóveis, tentamos otimizar a utilização desses espaços, compartilhar o mesmo espaço com mais de um ministério. Um exemplo que nós temos é da Imprensa Nacional, que desde dezembro de 2017 deixou de imprimir o Diário Oficial de forma física em papel e imprime somente em digital, e isso nos possibilitou o uso de um espaço muito grande que um maquinário era exigido para fazer há um tempo atrás. Então, esse espaço nós estamos compartilhando com uma série de ministérios. Essas e outras ações, elas são coordenadas de forma muito mais ampla, de modo a permitir que nós possamos parar de pagar aluguel para ocupar vários espaços públicos e fazer essa utilização junta para que a gente possa economizar. Essa é uma das formas de economia. Não há dúvida alguma que a digitalização e a centralização dos serviços também possibilitam uma economia muito grande. Nós tínhamos no início do governo, por exemplo, mais de 1.500 sites de órgãos distintos do governo federal
que ofereciam serviços diversos ou prestavam informações das partes dos ministérios. Nós estamos num processo de centralizar tudo isso num único acesso, que é o gov.br, onde a partir dali o cidadão vai poder utilizar os serviços da melhor maneira. Então, tudo isso, obviamente, se reverte em benefício para todos. Ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Jorge Oliveira, muito obrigado pela sua presença aqui na Voz do Brasil. É uma honra para mim estar aqui com vocês. Mais oportunidades para os brasileiros financiarem o sonho da casa própria. Esse é o foco do novo programa habitacional do governo, o Casa Verde e Amarela. A meta é atender 1.600.000 famílias de baixa renda pelos próximos 4 anos. Para isso, o governo vai facilitar os juros e as condições, principalmente do norte e nordeste do país. O programa também vai apoiar a regularização fundiária e reformas para quem já tem um lar. E a previsão é de que, com todas essas medidas, o país gere 2.300.000 novos empregos. O novo programa habitacional conta com 2 frentes. A primeira é a construção de novas unidades para que mais brasileiros tenham acesso à casa própria. Com a taxa de juros em queda no país, será possível reduzir o custo dos agentes financeiros e, assim, mais 350.000 novas moradias serão construídas. Ao todo, em 4 anos, 1.600.000 famílias de baixa renda devem ser beneficiadas. Para alcançar esse público, o programa terá a menor taxa de juros imobiliários da história, no máximo 4,5% ao ano para as famílias de menor renda e cotistas do FGTS. As condições serão ainda mais facilitadas para quem mora no norte ou nordeste do país. Nessas regiões, os juros poderão cair a 4,25% ao ano e mais famílias serão contempladas. O programa divide os beneficiários em 3 grupos, conforme a renda. Segundo o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, a meta é beneficiar cada vez mais brasileiros e dar prioridade às regiões que apresentam dificuldades. Um processo que vai propiciar que o brasileiro tenha a menor taxa habitacional da história. Nós demos um impacto maior na diminuição da prestação no Nordeste para que um maior número de famílias tenham acesso naquela região onde a demanda reprimida é muito maior em função da dificuldade financeira das famílias. A segunda frente do Casa Verde e Amarela é a regularização e melhoria de imóveis. A ideia é dar dignidade a famílias que já têm a casa, mas precisam regularizar a propriedade e promover reformas, como construir um banheiro ou telhado, por exemplo. A previsão é regularizar 2 milhões de moradias e promover melhorias em 400.000 até 2024. Segundo o diretor de produção habitacional do Ministério do Desenvolvimento Regional, Helder Melilo, o foco será principalmente as famílias de baixa renda que ganham menos de R$2.000. Para famílias que compõem o grupo 2 ou o grupo 3, eles vão ser beneficiados ou com financiamento ou com regularização. O governo também quer dar segurança e tranquilidade a cerca de 500.000 mutuários que estão com as prestações atrasadas. Por isso, está elaborando um plano de renegociação das dívidas voltado para os beneficiários de menor renda que não estão conseguindo arcar com as prestações. Segundo o ministro Rogério Marinho, a previsão é realizar uma força-tarefa para ajudar quem está inadimplente. Nós iremos, a partir do final da pandemia, no primeiro trimestre do próximo ano, junto com a Caixa Econômica, fazer um grande mutirão nacional para permitir que essas famílias possam refazer as suas obrigações para com a Caixa Econômica e darem tranquilidade aos seus familiares de que não terão as suas casas tomadas. O Casa Verde e Amarela foi instituído por medida provisória, que será analisada pelo Congresso Nacional. O presidente Jair Bolsonaro disse que conta com o apoio dos parlamentares para aprovar e aperfeiçoar o novo programa. O nosso parlamento, que agora recebe essa medida provisória e a aprovará com toda certeza e, se for o caso, farão aperfeiçoamentos. Assim é que se fazem as leis, assim é que nós nos apresentamos para atender a nossa sociedade. Além de permitir a inclusão habitacional, o Casa Verde e Amarela também deve contribuir para gerar empregos no pós-pandemia. Segundo o governo, a construção de novas unidades deve criar 2.300.000 postos de trabalho até 2024. Reportagem Selma Dias. Estimular a leitura em família para ajudar no desenvolvimento das crianças. No Dia Nacional da Educação Infantil, o programa Conta Pra Mim coloca à disposição de pais novos títulos e produtos. Os detalhes daqui a pouco.
Minuto do Caminhoneiro. E atenção, caminhoneiro, começa amanhã mais uma reunião do Fórum Permanente para o Transporte Rodoviário de Cargas. Este vai ser o primeiro encontro do Fórum deste ano, que teve encontros adiados em função da pandemia. O evento vai contar com a participação de entidades representativas da categoria, mas também vai ter espaço para caminhoneiros autônomos darem sugestões. E o Fórum vai ter uma novidade, desta vez vai ser totalmente digital. A transmissão vai ser feita pelo canal do Ministério da Infraestrutura no YouTube. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, citou alguns assuntos que devem ser discutidos. Vai ser uma oportunidade da gente discutir assuntos relevantes que estão na ordem do dia, como, por exemplo, documento de transporte eletrônico, os novos critérios de pesagem, postos de parada e descanso, entre outros assuntos extremamente relevantes para a categoria dos caminhoneiros. O caminhoneiro Miguel Mendes participa de todas as discussões do fórum e fala da importância do evento. Através das reuniões do Fórum do TRC, são apresentados, debatidos e deliberados sobre os principais problemas que atrapalham o desenvolvimento e aumentam os custos operacionais deste importante setor da nossa economia. O secretário nacional de Transportes Terrestres, Marcelo Costa, faz o convite à participação de todos do setor. Convido aos representantes do setor de transporte rodoviário de carga, sejam eles embarcadores, empresas de transporte de carga e transportadores autônomos, a participar mais uma vez do Fórum TRC, e eu convido agora os senhores a continuar essa parceria com o governo federal e dar a sua contribuição para esse que talvez seja um dos setores mais importantes da nossa economia. Lembrando mais uma vez que a transmissão vai ser feita pelo canal do Ministério da Infraestrutura no YouTube amanhã e quinta-feira, das 9h30 da manhã ao meio-dia. Você sabe o que é literacia? São atividades simples que podem ser realizadas pelos pais, como interagir, conversar, ler em voz alta para uma criança. Isso tudo pode ser essencial no futuro educacional, no desenvolvimento da fala, da leitura e da escrita. Por isso, hoje, quando se comemora o Dia Nacional da Educação Infantil, o Ministério da Educação lançou novos produtos para a prática da literacia familiar, dentro do programa Conta Pra Mim, que incentiva esse tipo de prática. Então, filho, me conta, ler é divertido? É muito divertido, você pode aprender coisas novas. É de uma maneira lúdica e divertida que a farmacêutica Fernanda Moreira Borges estimula os filhos Isaac, de 6 anos, e Eloá, de 2, no desenvolvimento da fala, da escrita e da leitura. Tudo isso em casa. Materiais pedagógicos, incentivando a leitura, e isso tem trazido ótimos resultados. A Fernanda já pratica com os filhos a chamada literacia, prática incentivada pelo Ministério da Educação, como uma preparação anterior à alfabetização formal na escola, como explica Carlos Nadalim, secretário de alfabetização do MEC. Hoje o MEC disponibiliza às famílias e também aos professores da educação infantil um guia de literacia familiar com as orientações e estratégias das práticas de literacia familiar e, de outro lado, livros, vídeos e cantigas. No site do Ministério da Educação estão disponíveis novos materiais de incentivo à literacia familiar. São títulos em formato digital, de vídeo ou áudio, com poesias, cantigas, contos de fada e contos tradicionais brasileiros. O cantor Toquinho narra fábulas do escritor Monteiro Lobato. Ora, ora, exclamou a mosca, viva eu quente e ria-se a gente. Pela internet, as famílias também têm acesso a vídeos para entender melhor como colocar em prática a literacia familiar. Basta acessar www.alfabetização.mec.gov.br e baixar os conteúdos do Conta Pra Mim. Reportagem Priscila Machado. O Ministério da Saúde detalhou agora há pouco as ações para abastecer estados e municípios com medicamentos usados na intubação de pacientes com Covid-19. Nós conversamos ao vivo com a repórter Daniele Popov, que tem mais informações. Boa noite, Daniele. Quais foram as principais ações desenvolvidas pelo Ministério? Boa noite, Alessandra, Nazi e ouvintes da Voz do Brasil.
Olha, Alessandra, no esforço para equilibrar o abastecimento de medicamentos de intubação a estados e municípios, o Ministério da Saúde adotou 7 ações principais, entre elas a compra de medicamentos do Uruguai. E um sistema de requisições administrativas permite que estados e municípios adquiram os medicamentos. Por esse sistema, até o dia 24 de agosto, segundo o levantamento do Ministério, foram distribuídos 4 milhões de unidades de medicamentos de intubação, como detalha o secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde, Hélio Angotti. Nós temos uma quantidade já de unidades de fármacos de 621.958 unidades para a região norte, por meio de requisição administrativa, 1.211.975 unidades para o Nordeste de medicamentos para intubação orotraqueal, 439.119 unidades para o Centro-Oeste, 1.441.248 para a região Sudeste, 380.605 unidades para a região Sul. Além disso, o Ministério também faz o monitoramento integrado com os estados e a indústria que produz os remédios. Bem, Daniela, vamos então à atualização dos números do coronavírus no país. Vamos lá, Nádia. Segundo o boletim divulgado agora há pouco pelo Ministério da Saúde, 2.848.395 pessoas se recuperaram da Covid-19 no Brasil. O número de casos confirmados é de 3.669.995 pessoas. E 116.580 pessoas morreram da doença. Alessandra, Nazi. Obrigada, Daniele Popov, pelas informações ao vivo. E agora vamos falar um pouco mais sobre habitação. O governo vai retomar as obras de mais de 2.400 moradias nos estados de Alagoas e do Pará. Os imóveis devem atender quase 10 mil pessoas nos 2 estados. Em Maceió, foi autorizada a construção de 2.160 imóveis dos residenciais Mário Peixoto Costa 1 e 2 e Vilas do Mundaú. Segundo o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, além de garantir casa própria a quem mais precisa, as obras vão gerar 7 mil empregos diretos e indiretos e levar urbanização a uma área degradada da capital alagoana. Nós vamos ver uma nova Lagoa de Mundaú. Uma região que, por sua urbanização e pelas intervenções que ali serão feitas, vai permitir que todo o entorno daquela região se sinta absolutamente diferenciada do que ocorria anteriormente. Essa valorização vai para quem habita aquela região, para quem mora no seu entorno, para quem comercia ali e para as pessoas que vão ter, em função dessa intervenção, inclusive, a oportunidade de emprego. Os investimentos federais nos projetos habitacionais de Maceió chegam a 172 milhões e 800 mil reais e vão atender cerca de 9 mil pessoas. Segundo o ministro Rogério Marinho, mesmo com recursos escassos, o governo vem autorizando a retomada de obras públicas que estavam paralisadas. Toda semana, invariavelmente, nós estamos assinando retomada de obras que foram paralisadas. Eu tenho dito que paralisar uma obra pública é dar uma tapa na cara do contribuinte brasileiro, porque os recursos suados de um país desigual como o nosso, amealhados pelo governo, se não são bem aplicados, se são desperdiçados, é praticamente um crime que se comete contra a sociedade, porque falta muita coisa. Além dos projetos habitacionais de Maceió, o ministro Rogério Marinho autorizou nesta terça-feira o envio de quase 18 milhões de reais para finalizar 274 unidades habitacionais do residencial Cristo Vive, em Tucuruí, no Pará. Reportagem Luana Karen. E essas foram as notícias do Governo Federal. Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações. Com produção da empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite. Uma boa noite para você e até amanhã. Governo Federal.
Pátria Amada, Brasil.